O nosso caráter fala muito ao nosso respeito. Hoje vamos meditar em 1 Timóteo capítulo 5. Vamos pedir que o Espírito Santo nos guie, né? Espírito Santo, que o Senhor venha nos orientar, esclarecer. Por isso, tira todo o bloqueio para que a tua palavra possa entrar em nós e produzir frutos para a salvação. Que assim seja. No versículo 1. Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda a pureza. Então, o Bispo Macedo escreve assim: como tratar as pessoas? Paulo orienta o jovem pastor Timóteo a nunca abusar da autoridade que possuía no momento em que repreendesse alguém. Antes, tanto os idosos como os jovens deveriam ser tratados com o mesmo amor e respeito que se dedica aos membros da própria família. A moderação na correção de falhas e a humildade no uso da autoridade faz com que as pessoas venham se endireitar, crescer espiritualmente e alcançar a salvação. Maus tratos, severidade, aspereza e humilhações produzem amargura e não mudança de atitude. O 3. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. E o Bispo Macedo escreve a esse respeito, né, no comentário do 3 ao 16. Viúvas. Naquela época, não havia assistência do governo em prol das viúvas, a fim de que fossem amparadas. Por isso, Paulo mostra o seu cuidado em identificar, no meio da igreja, mulheres que realmente estivessem passando necessidades materiais. Diante disso, Timóteo deveria avaliar quais realmente eram sozinhas, desamparadas, piedosas, perseverantes na oração. As viúvas que tinham filhos, netos ou outros parentes deveriam ser amparadas por eles, uma vez que eram dos familiares a responsabilidade de sustentá-las, a fim de não sobrecarregar a igreja. As viúvas, jovens, Paulo aconselhou a se casar e formarem família novamente. Lamentavelmente, em nossos dias, vemos muitos idosos abandonados por seus familiares, largados ao acaso ou deixados em locais onde são esquecidos por aqueles que deveriam protegê-los e apoiá-los. Com isso, envolvidos em tamanha tristeza e solidão, ficam esperando a morte chegar. Nosso dever como filhos e também como cristãos, é cuidar e dar amor aos nossos pais. Se não o fazemos, negamos a fé e somos considerados piores do que o infiel. E aí, continuando o texto, no 4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, por isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, olha só o que o apóstolo aqui diz nesse versículo, né? Se eu tenho meus familiares que necessitam da minha ajuda, né? No caso, meus pais, e eu nego ajudá-los, é como se eu estivesse negando a fé e sendo pior do que o infiel. Porque às vezes o infiel ele é capaz de ser fiel aos seus familiares e dar melhor para eles do que o próprio fiel, que às vezes dá desculpas dizendo do tempo. Eu sei que há casos, por exemplo, de familiares, de pais, de mães, que trataram muito mal seus filhos, então eles crescem independentes, longe dos pais. Mas nós não podemos pagar o mal com o mal. Quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus e ensinamos, né, e aprendemos através da sua palavra que nós devemos fazer o melhor. Então, o que me deram de mal, eu vou pagar com bem, não tem problema. Então, ele faz um sério alerta para aquelas pessoas que desprezam seus pais na velhice. 9. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos
e só a que tenha sido mulher de um só marido. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também tagarelas, e curiosas falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Então, aquelas que eram mais jovens deveriam se conservar e procurar um novo casamento, continuar a vida, né? Já que ela se tornou viúva muito cedo, ela poderia então aproveitar ainda a juventude dela e casar novamente, ter filhos, seguir o rumo natural da vida. O 15. Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Quer dizer, não é que Satanás pegou nas mãos delas e levou elas ao caminho errado. Então, Satanás, ele apenas induz, mas é a pessoa que segue o caminho errado. O 16. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja para que possa sustentar as que deveras são viúvas. 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Bispo Macedo escreve, duplicada honra. Paulo faz menção aos ministros do Evangelho que vivem dedicados a presidir a igreja. Aqueles que faziam seu trabalho com excelência, seriedade e zelo deveriam ser recompensados, porque isso demandava esforço e dedicação da parte deles. Contudo, Paulo ressaltou que os pastores que se aplicavam ao ensino mereciam honra superior aos que exerciam outras funções na igreja. Para mostrar que esses servos eram dignos de respeito especial, o apóstolo fez questão de destacar principalmente os que trabalhavam na palavra e na doutrina. Afinal, o labor de quem orienta e instrui é extenuante. Compreendem bem isso os pais que passam anos se empenhando em transmitir seus conhecimentos aos filhos, dando exemplo e os ajudando em suas dificuldades, com o objetivo de prepará-los para a vida. Por isso, o pastor que trabalha incansavelmente no ensino da palavra é precioso para Deus, pois somente o conhecimento das Escrituras pode formar pessoas fiéis, tementes a Ele e aptas para o seu reino. Por isso, valorize muito o seu pastor. Você não tem que elogiá-lo, né? Dizer para ele que você gosta dele, que o trabalho dele é bom. Não, pelo contrário, faça suas orações por ele. Peça para que Deus o sustente, o ajude, o guarde, o livre. Você fazendo isso vai estar protegendo o seu pastor. 18. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. O Bispo Macedo escreve, digno do seu salário. A manutenção do pastor pela igreja é legítima, segundo as Escrituras, e deve ser proporcional à sua entrega ao ministério, para que sua necessidade e de sua família sejam atendidas. Ao mostrar que a igreja deve respeito e cuidado com o pastor, expressos também em apoio financeiros para a sua sobrevivência. Paulo usa o exemplo do Antigo Testamento, isto é, o boi que trabalhava para pisar os grãos, técnica usada por agricultores no passado, devia ter sua boca livre para se alimentar desses cereais enquanto os pisava. Essa lei havia sido instituída porque existiam algumas pessoas que, com mesquinhez e ganância, forçavam o animal a trabalhar sem se alimentar. Quer dizer, o boi tinha um alimento diante de si, mas a boca ficava amordaçada, para não poder comer tudo por causa da falta de generosidade dos seus donos. O apóstolo já havia citado também que os sacerdotes que viviam de contínuo junto ao altar deveriam participar dele. Portanto,
vem de Deus o direito do altar apoiar quem se entrega ao seu serviço. Por outro lado, é totalmente injusto o altar sustentar aqueles que não se consagram à sua obra. Por isso, o pastor, ele na Igreja Universal, ele abandona tudo, o trabalho, a família, para se dedicar na obra. E a obra, ela por sua vez, tendo as suas condições, ela sustenta esse pastor com a moradia, com o transporte, com uma ajuda de custo para que ele possa se alimentar, se vestir. Então, é justo, não é? Assim como o pastor, ele fala das ofertas e dos dízimos, porque ele também é dizimista e ofertante. Então, nós estamos aqui nessa mesma disposição. Que nós pregamos, é necessário que nós vivamos. Por isso que o pastor, ele é digno do seu salário. No 19, não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. O bispo Macedo diz assim, a lei mosaica tinha como princípio não aceitar acusação contra uma pessoa se não houvesse 2 ou 3 testemunhas que comprovasse a denúncia. Paulo ressalta a importância desse critério em casos de acusação contra pastores. Essa cautela é necessária porque há pessoas mal intencionadas que por inveja, malícia e inspiração maligna desejam a desonra dos servos do Altíssimo. Além do mais, os ministros de Deus enfrentam forte oposição daqueles que agem mal e não aceitam sua repreensão. Contudo, essa disciplina é essencial para o bem do transgressor e da igreja, embora muitos não aceitam, não a acatem. Você pode perceber, o pastor que cuida de você, ele prioriza, acima de tudo, a sua salvação. E aí diz o 20, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. O bispo escreve o seguinte, aos que pecarem, a obra de Deus é santa e exige dos seus servos uma conduta irrepreensível. Quando isso não acontece e o servo cai em pecado, uma porta para as dúvidas se abre. Com isso, sua fé se engessa e ele se afasta de Deus. Esse servo não deixa de ser uma boa referência para o rebanho que o Altíssimo lhe concedeu para cuidar. Portanto, não pode haver parcialidade ou descaso no tratamento do pecado, para com a obra não se torne um lugar de pessoas más e hipócritas. Quando a pessoa peca e encobre sua transgressão, ela fica presa ao diabo, que como acusador não dará paz à sua consciência. Quanto mais rápido ela se arrepender, mais rápido ficará livre do mal que a aprisiona, mesmo que haja consequências difíceis a serem assumidas por causa do erro. Esse é o único caminho que conduz à restauração e à salvação. Por isso que na Igreja Universal, o pastor que comete pecado, ele é retirado da obra para que ele possa buscar. E aí, por exemplo, há muitos que cometeram erros, mas eles não aceitam essa disciplina, né? Tem que voltar ao final da fila e começar tudo de novo. Normalmente não se aceita, porque ele não aceita, por exemplo, ele reconheceu o erro, ou foi confessado, ou foi descoberto. Ele não aceita ter que voltar lá atrás. Mas a verdade é que ele precisa se cuidar. Não adianta ele querer cuidar de outros se ele mesmo, nesse momento, está precisando de cuidados. E aí a gente vê o apreço, né? O carinho de Deus para com ele também, para que ele possa se erguer. E aí você nota, o pastor, ele não é um homem de Deus invencível, inabalável. Todos nós somos sujeitos a erros. Por isso que Jesus, ele deixou bem claro, orai e vigiai. Quer dizer, essas duas atitudes exigem de nós estar uma vigilância constante conosco, com os pensamentos, com o coração e também a oração, a comunhão com Deus. A parte B desse versículo do comentário, repreende-os, assim como deve haver cautela para aceitar acusações contra os servos de Deus, a fim de que não haja injustiças, deve haver repreensão imediata quando o pecado é detectado. A orientação de Paulo a Timóteo para que o transgressor seja repreendido na frente dos seus companheiros tem a finalidade de tentar restaurá-lo à fé
e alertar os demais sobre o perigo do pecado. A expressão tenho temor significa que até mesmo aqueles que estão em posição de honra, por possuírem conhecimentos das Escrituras, o tempo de jornada cristã deve ser cautelosos, pois também estão sujeitos a cair na fé. Por isso não há pessoas imbatíveis, mas sim há seres humanos capazes de errar, mas se são humildes, são capazes de se arrepender. No 21, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conservando-te a ti mesmo puro. O Bispo Macedo diz, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Naquela época era comum colocar as mãos sobre a cabeça de um homem para nomeá-lo ao ofício sagrado. Por isso Paulo faz a recomendação a Timóteo para que não se precipitar a introduzir alguém no ministério, pois essa tarefa demandaria tempo para verificar se essa pessoa realmente tinha fé genuína, fidelidade, vocação e caráter. Caso contrário, aquele que o ordenou se tornaria participante dos seus erros, ou seja, corresponsável se ele viesse a cometer imoralidades, ensinar heresias, formar discípulos carnais, entre outros atos terríveis. No 23, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das frequentes enfermidades. E o Bispo Macedo escreve, vinho, Paulo tinha cuidado especial com Timóteo, por isso demonstrou atenção até com a sua saúde. O apóstolo instruiu a beber um pouco de vinho misturado com água para fins medicinais. Naquela época, o vinho era considerado útil na cura de várias enfermidades, e quem sofria com problemas de digestão poderia ter seus desconfortos amenizados mediante o uso moderado do vinho. Timóteo havia adquirido problemas estomacais, muito provavelmente por causa da água impura de Éfeso, mas o vinho o ajudaria a aliviar suas dores. Porém, há quem distorça o conselho de Paulo para justificar sua embriaguez. A pessoa de Deus, por ser dirigida pelo Espírito, é equilibrada em todas as suas ações e conhece bem os seus limites. Diante disso, não usa de liberdade proporcionada pelo Senhor Jesus para dar ocasião à carne. E há também, dentro do histórico bíblico, que quando se fala, por exemplo, do sumo da uva, né, o não fermentado, então ele não tem álcool, ele também era chamado de vinho, né? Então, aqui não diz se ele era fermentado ou não, com álcool ou não, mas acredita-se sim que esse vinho seja apenas o sumo da uva, né, misturado com água. E aí ele diz aqui no 24, os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outras maneiras não pode ocultar-se. Aí o Bispo Macedo termina dizendo no comentário, pecados manifestos e ocultos. Paulo orienta novamente Timóteo sobre a escolha de líderes na igreja. O jovem pastor teria que aprender a lidar com dois tipos de pessoas, aquelas que tinham conduta errada, de modo notório, portanto, fácil de identificar, e aquelas que eram dissimuladas e assim conseguiam esconder sua verdadeira índole e seus planos enganosos. Esses dois tipos de pessoas estariam no meio dos candidatos fiéis à obra de Deus. Dessa forma, caberia a Timóteo ter o discernimento para saber identificá-las e não aceitá-las para o ministério. Quem age com deslealdade pode até tentar esconder suas ações por algum tempo, mas chegará o dia em que seus atos se manifestarão a todos. Além disso, embora a revelação e o julgamento dos hipócritas e dos rebeldes pareçam demorados, a perfeita justiça do Todo-Poderoso anda no encalço deles para lhes retribuir cada maldade praticada. Por isso nós vemos aqui, né, nesse final, aqui, toda essa carta, o cuidado do apóstolo Paulo com Timóteo,
para que ele fosse um bom pastor na igreja dele e fosse guiado principalmente pelo Espírito Santo. Essa obra, ela é santa, mas é feita por homens falhos. Por isso temos que estar sempre orando por eles, intercedendo pelos nossos pastores, para que eles se mantenham sempre fiéis e principalmente sejam instrumentos nas mãos do Senhor Jesus. Que Deus continue iluminando você, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e vamos evangelizar. Vamos apressar a vinda do nosso Senhor Jesus.